Se isso não for curado, se isso não for realmente restaurado enquanto a pessoa ainda é criança, se os pais ali, os orientadores, não se equilibrarem e realmente voltar a dar o amor que a criança precisa, isso vai se estendendo para toda a vida dessa criança e essa criança, adivinhe, ela fica adulta e ela fica com aquele sentimento de vazio em relação aos pais ou aos cuidadores. Ela fica com uma sensação de que aquele cuidador está em dívida com ela. Então, aquela pessoa, o meu pai, a minha mãe, por exemplo, eles me devem algo. Muitas vezes ela lembra, muitas vezes ela não lembra, está no inconsciente. Mas fica aquela sensação de a minha mãe ou meu pai, eles me devem algo, e não é algo material, é algo emocional. Então, uma dívida emocional é muito pior do que uma dívida material, uma dívida financeira. Ela fica com aquela sensação de vazio, e o que, que ela faz inconscientemente? De novo, continua cobrando a atenção da mãe, do pai, dos cuidadores, de forma inconsciente, prejudicando a vida dela. Então, por exemplo, ela se coloca numa posição onde ela se prejudica, como ela fazia quando era criança, mas agora de uma forma adulta. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um caso real, realmente aconteceu. Uma criança que estava nessas condições, que não teve as devidas atenções, a devida atenção da mãe, do pai, era principalmente da mãe, o caso dela era com a mãe. E ela cresceu com essa necessidade de ser suprida, com aquele vazio de não ter tido a atenção que ela precisou, de não ter tido o amor da mãe. Quando ela cresceu, ela inconscientemente começou a ter a vida dela escassa. Ela começou a se prejudicar, ela começou a entrar em dívidas, ela começou a ter uma vida realmente financeira escassa. A vida dela estava assim, de cabeça para baixo. Ela estava toda enrolada em dívidas. Então era uma forma inconsciente de mostrar para a mãe dela o quanto ela estava querendo a atenção dela. E ela fazia isso intencionalmente para mostrar para a mãe, para falar: olha mãe, olha como está minha vida, dá atenção para mim, olha como eu sou coitada, olha como eu sou vítima, você não vai vir cuidar de mim? Ela não falava isso exatamente, ela não falava isso da forma que eu estou falando, claramente, mas ela demonstrava dessa forma para que ela recebesse a atenção da mãe, como se ela estivesse falando isso. Então, como eu falei, é inconsciente. Quando a gente faz as coisas inconsciente, a gente não fala exatamente o que a gente está querendo mostrar. A gente faz com uma intenção que muitas vezes a gente nem percebe. Então, ela estava enroscada em dívidas, a vida dela indo cada vez pior, porque ela não percebia que ela estava querendo chamar a atenção da mãe dela. Quando ela se deu conta disso, ela foi buscar um trabalho terapêutico para saber o que estava acontecendo, por que a vida dela estava tão travada, e ela chegou nessa percepção: a minha vida só está travada porque eu estou querendo chamar a atenção da minha mãe, assim como eu fazia quando eu era uma criança. Só que quando eu era uma criança eu não tinha as possibilidades de me prejudicar tanto como eu me prejudico agora, de forma financeira. Eu me prejudicava me machucando, eu chamava a atenção dela chorando e tudo mais. Agora, como eu sou adulta já, eu chamo a atenção dela me prejudicando a minha própria vida, me enchendo de dívidas e falando: olha para mim mãe, olha, você não vai vir cuidar de mim, vem me dar um abraço, vem me acolher. É inconsciente. Então, muitas vezes você está passando dificuldade na sua vida porque você está querendo chamar a atenção de alguém que você acha que te deve, mas que te deve um apoio emocional, um acolhimento emocional que você não teve. Então, quando a gente é criança, a gente necessita desse apoio emocional, a gente necessita desse acolhimento. Mas a partir do momento que a gente cresce, que a gente vira adulto, que a gente deve ser independente, a gente não pode mais carregar essas sensações, porque senão a gente vai ser um adulto com atitudes de criança. A gente vai ser um adulto com aquele vazio, com aquela necessidade de ser suprido por alguém que não tem mais o dever de fazer isso pela gente. Porque os nossos pais, eles precisam cuidar da gente enquanto a gente não consegue. A partir do momento que a gente cria asas e voa, que a gente consegue, tem a capacidade de ser independente, eles podem sim apoiar a gente em algo que a gente pedir de vez em quando, mas não cuidar mais da gente. Cuidar da gente quando já estamos adultos é um peso muito grande para eles e um peso muito grande para a gente também, porque isso impede que a gente ande com as nossas próprias pernas. A gente vai ficar sendo filhinho da mamãe e do papai até quando? Se a gente já é adulto. Então, isso trava a nossa vida.
começa a travar a nossa vida também para mostrar o quanto a gente está dependente da mãe e do pai ainda. E uma criança que tem essas necessidades de amor, carinho, afeto supridas, de incentivo, de vai lá, você consegue, ela cresce com isso, ela tem sucesso na vida dela, porque ela não fica querendo cobrar uma dívida que ela acha que devem para ela. Ela realmente está bem resolvida com ela mesma. Ela tem essa sensação de eu consigo, de eu resolvo as minhas coisas aqui, as minhas responsabilidades de adulto, eu consigo fazer, porque quando eu era criança, me foi passada essa segurança, me foi passada essa confiança em mim, me foi mostrada que eu sou capaz. E hoje eu realmente vejo que eu sou capaz mesmo. Então, se hoje você culpa os seus pais, se você julga eles, se você critica eles, saiba que a sua força está totalmente enfraquecida. O seu sucesso está enfraquecido. Talvez hoje você não esteja fazendo o que você gosta, você não esteja trabalhando com o que você gosta, talvez você esteja fazendo só pelo dinheiro, e muitas vezes nem dinheiro você consegue ganhar direito, porque a sua força de sucesso está enfraquecida. Quando você acha que seus pais têm que te pagar alguma coisa emocionalmente, e você se coloca em situações desagradáveis para poder chamar a atenção deles inconscientemente, você fica fraco. Você fica fraco, você fica fraca. Então, o caminho é ressignificar tudo isso, é entender o porquê que seus pais não puderam te dar isso e não olhar para lá para ficar sofrendo, é olhar para lá para entender e depois seguir a vida. Parar de olhar para o passado, entender que a vida anda para frente, ela não anda para trás. Se você quiser andar para trás, você vai no contrafluxo da vida, sua vida vai travar, se é que já não está travada. Então, quando você passa a andar para frente com um sentimento e um entendimento do que realmente aconteceu, você consegue destravar, você consegue fluir no movimento natural da vida. Quando uma criança está nesse apego inseguro, quando o pote da atenção dela está mais do que vazio, ela também desenvolve um perfeccionismo. Perfeccionismo é querer que tudo saia perfeitinho, sem erros, sem nenhum detalhe de erros. E por quê? Porque na infância ela foi muito cobrada pelos pais ou por esses adultos que mais eram referências para ela. Então, por exemplo, uma criança que não consegue ser ela mesma, não consegue ser autêntica, ela está sempre tendo interferências. Não, filho, faz desse jeito. Tem que ser desse jeito assim, ó. Se você não fizer desse jeito, não vai dar certo. Ou então, tudo bem, pode até ser que daquele jeito seja o melhor jeito, mas deixar a criança tentar experimentar, experienciar e ver que realmente o melhor é um jeito tal ou outro jeito, é o melhor caminho, porque a criança ela precisa dessa experiência. E quando a gente demonstra para a criança que a gente ficou chateado, que a gente não se agradou com a atitude dela, por ela não ter feito o que a gente pediu, a criança ela se sente culpada. Porque, como eu falei, o que a criança mais teme é o medo de não ter o amor desses adultos mais responsáveis por ela. Então, para não perder esse amor, ela fala para ela mesma: ok, eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que ele está falando, mesmo que não me agrade. Mas eu não quero perder o amor deles. Então, eu preciso fazer desse jeito. Porque se eu fizer desse jeito e der errado, o meu pai ou minha mãe não vai me amar mais. E muitas vezes não é isso que acontece. Não é que o pai e a mãe não vai amar mais. Só que a forma que demonstra, a forma que o pai e a mãe demonstra ficar frustrado, ficar com raiva, a criança interpreta que ela não vai ter mais o amor deles. E para evitar esse sentimento, ela vai lá e quer ser perfeita. Então, desde criança, para evitar perder o amor de alguém muito importante, ela vai no perfeccionismo. Quando ela cresce, o que acontece? Esse medo de perder o amor de uma pessoa muito importante se espalha para todas as pessoas que estão ao redor dela. Então ela não vai querer perder o amor de ninguém. Ela se torna uma pessoa que quer fazer tudo certinho, tudo perfeito. Ela tem medo de errar, porque se ela errar, ela acha que ela vai sentir aquela dor que ela sentiu de não ser amada mais. Então ela cresce um adulto que ou vai e faz as coisas no maior perfeccionismo possível, ou ela nem faz. Porque ela fala assim: eu não quero sentir aquela dor. Mesmo que seja inconsciente. Eu não quero sentir aquela dor, é melhor eu nem fazer, porque aí eu fico aqui tranquila, aí as pessoas continuam me amando. Se eu for lá e fizer e errar, é muito possível que as pessoas não vão me amar, porque vem aquela sensação de meu pai e minha mãe se desagradaram quando eu tentei e errei. Então, por isso a importância da gente deixar a criança tentar fazer, a gente tem que orientar, a gente tem que falar: olha, assim, assim, assim,
Pode ser melhor, mas o que que você acha? Você quer tentar desse jeito? Vê da forma que você acha para ver se dá certo. A gente tem que mostrar amor, a gente tem que mostrar carinho, a gente tem que acolher a criança. A gente não pode chegar e falar para a criança, faça desse jeito, porque se você não fizer desse jeito, eu vou ficar chateado com você. Ou então, nem falar isso, mas demonstrar por você realmente ficar chateado com ela. E ela vai crescer com essa culpa. Ela vai crescer assim, com um sentimento de eu não vou tentar fazer do meu jeito porque eu não quero me sentir culpada de novo. Eu já me sinto culpada por meu pai ou minha mãe ter ficado chateado comigo. Eu não quero chatear mais ninguém. Então aquele sentimento de culpa fica lá, latente naquele adulto. Naquele adulto que carrega aquela criança ferida. E aí esse adulto entra naquelas neuras. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, todo mundo é melhor que eu, fica naquela comparação. Então, o meu modo de fazer, eu acho que ninguém vai valorizar, ou se eu fizer, eu acho que alguém vai me rejeitar porque eu posso errar. Então, fica um adulto fracassado. E é daí também que vem a autoestima baixa. Essa pessoa, ela está em constante conflito com ela mesma. Ela não se aceita da forma que ela é. Ela acha que se ela se apresentar da forma que ela realmente é, que ela realmente gostaria de se apresentar, ela vai ser rejeitada. Então, ela tem esse sentimento constante de eu não confio em mim mesmo. Eu acho que se eu for eu mesma, as pessoas não vão gostar de mim. Tem aquela sensação de a todo momento eu estou incomodando. Eu acho que se eu fizer de tal forma eu vou incomodar as pessoas. Então eu não consigo ser eu mesmo. Eu não consigo ser eu mesma. E é uma pessoa que fica querendo a aprovação dos outros a todo tempo. Ela não consegue olhar para ela mesma e falar assim: eu gosto disso e é assim que eu vou fazer. É uma pessoa que toda hora quer a aprovação. Ela, quando está em dúvida em alguma coisa, ela vai e pergunta para outras pessoas e é a opinião dessas pessoas que vale. E não é que a gente não deva pedir opinião, mas é que quando a gente tem algo lá no fundo e fala assim, mesmo você dando essa opinião, é dessa outra que eu gosto, dessa outra opção que eu gosto, e você vai e segue, essa pessoa que tem essa ferida muito grande nela, ela tem esse medo, então ela vai sempre pela opinião das outras pessoas, porque quando uma outra pessoa valida o que ela está perguntando ali em dúvida, ela se sente amada. Porque o que que ela está constantemente buscando? Aquele amor que ela não teve quando ela era criança. Então ela não consegue ter uma opinião própria. Ela não consegue falar é disso que eu gosto e agir dessa forma. Ela está sempre buscando a validação nas outras pessoas. E esse é um dos motivos também de gerar uma depressão muito grande na vida adulta, porque a pessoa ela se cobra tanto, ela sente tanto essa culpa que ela não sabe onde colocar isso. Então ela também desenvolve aí um estado depressivo. E se você que está me assistindo agora está em depressão, está em algum quadro de depressão, eu pergunto para você, o que que você pode deixar de fazer ou o que que você pode fazer quando você está com depressão? Muitas vezes você mesmo cria a sua depressão inconscientemente para poder fugir de responsabilidades, para poder fugir da realidade, da vida adulta. Tem muitas pessoas que têm medo de tentar e fracassar, para não sentir aquela dor, daquela ferida aberta de não ser amado, de ser criticado, de ser julgado. Estar em um estado depressivo te impede de que você assuma responsabilidades, de que você vá para a vida e tente fazer coisas que você precise fazer. Se tirar essa depressão de você, o que será que você vai precisar fazer? O que será que você vai ser cobrado da vida a fazer? Quando você está em depressão, o que que você pode não fazer? E o que que você pode fazer também? É uma pergunta que eu te faço. Toda situação conflituosa, doenças, dores, problemas nos relacionamentos, todas elas têm um para quê. Para que esse problema está na sua vida agora? O que que ele está querendo te dizer? Qual é a utilidade que você está dando para esse problema? O que esse problema está querendo te mostrar? Tem uma saída, sempre tem uma saída. E inconscientemente você está usando esse problema, esse conflito, para poder fugir de algo. É simples assim. Os problemas eles sempre vêm para mostrar algo para a gente que a gente precisa mudar em nós mesmos. E quando a gente identifica, fica no nosso poder de escolha querer mudar o comportamento, sair da situação ou continuar do jeito que está. Tem pessoas que estão doentes, seja lá qual doença for, de cama, hospitalizadas, porque elas querem atenção. Como eu falei da dívida emocional da pessoa que realmente foi um caso real que aconteceu, que a filha, ainda adulta, cobrava a atenção da mãe, tendo a vida dela escassa. Tem pessoas que estão doentes, com doenças graves inclusive, porque inconscientemente criaram essas doenças.
Então, através de estar doente, através de estar de cama, as pessoas se aproximam, elas ficam próximas. Muitas vezes, ela está precisando ali de um amor, de um afeto, de um carinho que ela não teve na infância. Então, aquilo é tão grande, aquela dor é tão grande que ela inconscientemente criou a doença. A gente cria a nossa realidade a todo tempo, coisas desejáveis ou indesejáveis. Mas muitas vezes, quando a gente vai lá na causa, a gente entende o porquê uma doença apareceu, por que uma dor, por que um conflito apareceu. Então, isso é uma forma também de aproximar as pessoas e deixar as pessoas com mais atenção. Estar num estado ali deplorável, num estado onde a pessoa está realmente impossibilitada de fazer muitas coisas, ela tem a atenção de outras pessoas. Isso é um dos casos. É uma das muitas histórias que acontecem por aí. Me conta aqui nos comentários quantas vezes você deixou de fazer o que você realmente queria fazer. Quantas vezes você se impediu de fazer alguma coisa nova, alguma coisa que iria ser benéfica a você, fazer um vestibular, fazer uma transição de carreira, ir para um outro relacionamento, fazer qualquer coisa que para você é benéfico, mas você deixou de fazer por medo, por insegurança. Se pergunta, de onde que vem esse medo? De onde que vem tanto esse medo? O que que será que vai acontecer se eu fizer isso? Será que as pessoas realmente vão me julgar? Será que as pessoas realmente vão me criticar? E se fizerem isso? Da onde que vem esse vazio de eu não ter essa sustentação, essa segurança de bancar as minhas decisões? De onde que vem essa fraqueza? Se pergunta isso. Você conhece alguém que está num casamento, num relacionamento que está infeliz e não tem coragem de sair? Você conhece alguém que está nessa situação, que tem medo de sair desse relacionamento por medo de não conseguir achar alguém melhor? Ou até mesmo por medo do que essa pessoa possa fazer com ela e até mesmo de perder esse amor que essa outra pessoa está dando para ela, por medo de ficar sozinha, por medo de sentir aquele vazio, porque tudo que ela quer preencher é o vazio. E como eu falei, uma criança, quando não tem a devida atenção, ela pode chegar ao estado de querer gritos, xingamentos e até mesmo coisas piores para chamar a atenção e ter atenção, mesmo que a atenção seja desse jeito. E uma criança que não é curada com isso, disso, cresce, vira um adulto que continua querendo a atenção da mesma forma. Ela está com aquele vazio, não fechou ainda. Então é aquele adulto que está com aquele vazio, querendo a atenção, e por entrar em um relacionamento adulto, ela fica buscando a atenção através de um relacionamento abusivo. É melhor eu ter atenção desse jeito do que não ter atenção nenhuma. Tamanho o vazio que ela carrega de não ter tido atenção quando criança. Então vocês conhecem alguém assim? Você está passando por isso? Você percebe como que a gente usa lentes distorcidas, a gente passa a usar óculos distorcidos de acordo com o que a gente vivencia quando a gente é criança? Uma criança que cresce sendo acolhida diante dos seus erros, que cresce sendo amorosamente atencionada diante das coisas que ela faz que não são muito legais, mas que ela está experienciando e aprendendo, ela se sente naquela segurança, ela sente que se eu errar, vai ter alguém aqui para me apoiar, vai ter alguém aqui, não para passar a mão na minha cabeça, para me orientar, mas para mostrar que está comigo, porque eu preciso desse apoio, eu sou uma criança ainda. Eu não tenho essa maturidade de ir para a vida sozinha, sem algum apoio, eu sou dependente. Então, ter essa sensação de que vai ter alguém para me segurar quando eu cair, é uma coisa muito boa. Isso preenche a criança e ela cresce um adulto de sucesso. Porque quando ela vai para a vida, na vida adulta, ela tenta. Ela sabe que o erro, ele é uma possibilidade. Porém, ela sabe que se ela errar, ela não vai ter aquela sensação de rejeição. Ela não vai ter aquela sensação de agora não vão me amar mais. Podem não amar mais, mas ela vai estar tão preenchida do amor que ela recebeu quando era criança, que aquilo ali já supre. Tudo bem, agora eu vou e tento de novo. Ela não vai ficar com aquele vazio de, eu errei, agora não me amam mais, é melhor eu não fazer mais. E aí desiste da vida e fica naquela vida empacada. Então, por isso a importância de dar amor, carinho, orientação e acolher uma criança sempre que ela tiver em momentos difíceis, para que ela veja que ela tem alguém ali por ela. E conforme essa criança forte for crescendo, ela vai sabendo a fazer isso para ela mesma, porque esse é o nosso papel quando adulto, fazer isso por nós mesmos. E a gente tem dificuldade de se acolher quando acontece alguma coisa muito ruim, uma situação muito ruim com a gente tem dificuldade de se acolher porque a gente não teve esse acolhimento.
Então ficou esse vazio, ficou essa estrutura balançada na gente. E quando a gente é uma pessoa, teve esse equilíbrio quando criança, a gente facilmente, quando adulto, sente as emoções e tudo, balança a gente, só que a gente não cai. A gente fala, ok, eu estou aqui para mim. É fácil da gente fazer isso. Quando a gente teve a estrutura quando criança. Quando a gente não teve, fica difícil mesmo. Mas tem formas da gente recuperar isso, mesmo não sendo mais os nossos pais. E a criança, ela precisa ter certeza de que o adulto ama ela incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Sem condições. Então, a gente não coloca condições no nosso amor. Eu só te amo se você se comportar bem. Eu só te amo se você for bem na escola. Eu só te amo se você fizer tudo o que eu peço. Eu só te amo se isso. Eu só te amo se aquilo. E muitas vezes a gente não fala eu só te amo se isso ou se aquilo. Mas não precisa. Só no nosso demonstrar. Quando a criança, por exemplo, derruba um copo, quebra um copo de vidro em casa, a gente, tudo bem, pode sentir as emoções de frustrações, até mesmo de raiva, mas se a gente não soubesse acolher ali no momento, a gente coloca, externaliza aquilo. Grita com a criança, briga, xinga, demonstra ali a frustração, a raiva. Então, automaticamente, o que a criança interpreta para ela? Eu não estou sendo amada. Ele não gosta mais de mim. Ela não me ama mais por eu ter errado. Então, o amor incondicional, ele não faz isso. O amor incondicional, tudo bem, a criança quebrou lá o copo de vidro. Ok, você sentiu ali o desconforto, era um copo importante para você ou não, enfim, fez uma bagunça lá. Você respira, se acolhe, ok? Você vai olhar para aquela criança, você vai, primeiramente, acolher ela, você vai orientar essa criança para que ela tome mais cuidado das próximas vezes, mas tudo isso de forma tranquila, calma, amorosamente. Então você não está querendo algo em troca dessa criança, você não está querendo um bom comportamento para que você a ame, para que você demonstre amor para ela. Independente do que ela fez, você vai continuar amando ela. E é importante você demonstrar que você vai estar amando ela mesmo que ela tenha quebrado ali o copo de vidro. A criança precisa se sentir amada diante de todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. Então, quando a gente dá amor incondicional, é isso. A gente dá amor independente de qualquer coisa. E mais uma vez eu coloco um ponto aqui: não é dar amor e deixar a criança fazer o que ela quiser. É sim colocar limites, é sim dizer não saudáveis, é sim falar agora não é hora disso. Mas sempre com amor, sempre mostrando com amor, não com agressividade. Porque a criança, ela precisa entender que ela precisa de limites, mas que ela ao mesmo tempo está sendo amada. Se você colocar limites na sua criança, se você colocar ordens, regras na sua criança com agressividade, além de ela não te obedecer, ela também vai crescer com esse vazio dentro dela e vai se tornar um adulto cheio de problemas e conflitos. E quais são as formas que a gente demonstra para uma criança que a gente não ama mais ela? Por mais que a gente continue amando, mas que a gente demonstra isso. Quando somos agressivos com palavras, com atitudes, quando a gente bate, quando a gente xinga, como eu já falei aqui, quando a gente humilha a criança, quando a gente fala frases que machucam profundamente os sentimentos e as emoções dessa criança. Você é um estorvo, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo. Isso é uma agressão profunda aos sentimentos da criança. Não dá atenção devida para a criança. Então, muita gente acha que estar presente com a criança, estar perto da criança é dar atenção. Mas a criança ela precisa de muito mais que isso. Por exemplo, quando uma criança faz um desenho, faz um desenho ali toda empolgada, e ela vem trazer para você e você olha, muitas vezes você está ali no celular, que é o que mais acontece hoje em dia. Você está ali no celular, a criança vem e traz, olha mamãe, olha papai, traz o desenho. Você, ah, filho, é legal. Aí você faz isso e volta aqui para o seu celular. A criança ela não se sente valorizada, ela não sente o seu amor, o seu carinho, o seu afeto, a importância do que ela acabou de fazer, daquilo que é novo para ela. Para a criança é grande, para a gente pode parecer pequeno, mas para a criança é grande. Então, se a gente pega, para um pouquinho aqui e fala assim: nossa, filho, olha que lindo, vem cá, senta aqui comigo. Entende a diferença? A criança se sente assim: nossa, eu estou sendo vista. O que eu fiz está sendo visto e ainda está sendo aprovado. Isso faz total diferença na vida de uma criança, na vida adulta de alguém. Imagina você hoje aí, sei lá, no seu trabalho, você faz um projeto ali, você cria ali alguma coisa que é importante para você, chega o seu chefe e fala assim: ah, tá bom então, tá bom.
Não é ruim isso? É claro que você, como adulto, tem que saber lidar com isso de forma madura. Agora, uma criança que não sabe lidar com isso, ela precisa desse amparo. Ela não tem maturidade para lidar com isso. Então, ela fica ali, se você ignorar ela, ela fica ali frustrada. E ela leva essa frustração para a vida adulta. Chega na vida adulta, ela tem vários conflitos e não sabe de onde vem. É daquele buraco que ainda não foi preenchido, que ela não entendeu, que está incompreendido. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção. Outra forma da gente mostrar para a criança que a gente não ama ela é tirando a atenção dela. Por exemplo, quando a criança faz alguma coisa que não agrada a gente coloca ela de castigo, quando a gente pune ela de alguma forma, isso não é amor. Isso não é dar amor para ela, é contrário do amor. A gente não está acolhendo a criança, a gente está punindo ela. Então, quando a gente dá as costas para ela, quando ela está chorando, isso é o fim do mundo para uma criança. Como eu falei, uma criança que precisa de atenção e ela não tem, ela está diante da morte. Então, imagina uma criança com conflitos internos emocionais, olhando para o adulto que pode ajudar ela a se acalmar e esse adulto dá as costas, porque esse adulto também está ferido, ele está com raiva, ele sente que aquilo é pessoal, aquilo mexe tanto que ele, fica aí chorando, depois eu resolvo. Esse fica aí chorando, depois eu vou aí atrás de você, ou até mesmo a criança para de chorar sozinha depois de muito tempo, segundos já é o suficiente para ela se traumatizar. Segundos, imagina a criança que fica minutos, até mesmo muito mais tempo do que o que eu estou falando aqui. É muito grande isso para a cabeça e para o emocional de uma criança. Então, quando a gente abandona essa criança dessa forma, ela fica muito traumatizada. E nenhuma dessas formas agressivas educa uma criança. Muitas vezes a gente acha que bater na criança vai educar, que xingar a criança, gritar com a criança vai educar. Muito pelo contrário, isso vai traumatizar a criança, isso vai deixar ela mais revoltada. Vai deixar ela mais revoltada. Quando a gente trata uma criança dessa forma, ela se sente o contrário de acolhida. Ela se sente realmente abandonada. Então isso causa revolta na criança. E isso causa afastamento e desconexão. Lembra daquela escada de conexão que eu falei? Conexão, adulto referência, apego. O apego seguro. Quando uma criança é tratada dessa forma agressiva repetidamente, por muito tempo, ao invés da gente subir essa escada da conexão, a gente vai descendo ela. Se é que a gente já subiu. Então, se a gente estava com o pezinho ali no primeiro degrau, que é da conexão, já vai desconectando e o primeiro pé já tira. Nem a escada, nem o primeiro pé no primeiro degrau a gente coloca. Porque a mensagem que a gente está passando para a criança é: eu não amo você quando você erra. Eu amo menos você quando você me desaponta. Essa é a mensagem que a gente está passando para a criança, mesmo que a gente não fale. Mas a criança entende isso e muitas vezes a intenção é essa também. Tem muitos pais que têm essa intenção, sim. Não são todos, mas acontece. E é cientificamente comprovado que os cuidados de uma criança interferem diretamente na vida dela, na saúde dela. Uma pesquisa feita pelo professor Bruce Perry nos Estados Unidos demonstrou isso. Nessa pesquisa foi comprovado que o cérebro de uma criança, quando está saudável, ele se desenvolve de uma forma diferente de uma criança que está não saudável. Então, o cérebro de uma criança saudável, ele permanece se desenvolvendo de maneira maior. Ele fica num tamanho maior e esses pontos mais escurinhos, eles são menos presentes. Agora, numa criança que está com um desenvolvimento prejudicado, que não está tendo toda a atenção que ela precisa, o amor, o carinho, o cuidado, ela fica com o cérebro nessa situação aqui, ó, nesse lado aqui da direita. É como se ele fosse atrofiando. Ele não desenvolve direito, ele fica menor do que o tamanho natural deveria ficar, e essas partes mais escuras, elas vão sendo mais presentes, vão sendo mais latentes, demonstrando que realmente ali tem danos, foi danificado ali, e isso ela leva para a vida. Então a criança que está com o cérebro maior, ali que está com o cérebro mais saudável, ela vai desenvolver muito bem as habilidades dela, ela vai se relacionar muito bem com as pessoas, ela vai ir muito bem na escola, nos projetos, na vida. Agora a criança que está com o cérebro ali menorzinho, que foi negligenciada na infância, ela vai ter diversos problemas em relacionamentos, ela vai ter maus comportamentos, ela provavelmente vai se envolver em vícios, vai se envolver em situações conflituosas, porque ela está danificada, é cientificamente comprovado. Tudo isso que eu estou falando é comprovado cientificamente. Então isso interfere na nossa mente, interfere nas nossas emoções, no nosso corpo físico e na nossa vida física.
Então, o que eu estou falando aqui não é sobre permissividade, não é sobre permitir que a criança faça tudo o que ela quer, mas é sim orientar, é sim colocar limites, é sim dizer não, é sim deixar que a criança, permitir que a criança chore, sim, por você ter dito um não para ela, por você ter falado que agora não, nesse momento não é hora disso. Tudo bem, não é impedir que a criança chore, as emoções são necessárias ser sentidas, não podemos reprimi-las, mas é que no momento daquele choro, daquela frustração, a gente não demore tanto para ir lá acolher essa criança. Esse é o ponto. É deixar a criança sentir o que ela precisa sentir, mas depois ir lá e acolher essa criança com muito amor e orientar essa criança. Amor e afeto nunca serão demais. Então, o que é muito feito em situações que desapontam os pais que estão com essas feridas abertas, que estão em desequilíbrios. Por exemplo, quando uma criança não quer comer, quando ela não quer comer direito. Se você não comer, você vai ficar de castigo. Se você não comer, isso, isso e isso. Ou seja, se você não comer, eu te amo menos. Ou se você não comer, eu não te amo mais. Aí a criança aprontou, fez algo que não deveria. Quando seu pai chegar, você vai ver o que vai acontecer. Você está desconectando a sua criança da outra pessoa. Quando o seu pai chegar, você vai ser punido. Então, o que a criança pensa? O meu pai, ele vai me punir. Então, a desconexão vai cada vez aumentando mais. Ao invés de você aumentar o amor e a conexão com o pai dessa criança, ou vice-versa, você está desconectando. Você está colocando uma expectativa de punição quando essa pessoa chegar. Isso aumenta a ansiedade da criança, ela vai crescer com mais ansiedade. Então ela vai ficar com ansiedade e ainda vai desconectar do amor do pai, da mãe, seja lá que for. Engole esse choro agora. Quem é que nunca ouviu isso quando criança? Você já ouviu isso quando criança? Talvez você não lembre. Talvez você não tenha passado por isso, mas talvez você tenha passado por isso e não se lembre. Engole esse choro agora, é muito doloroso. Parece que não, mas quando uma criança está chorando, como eu já expliquei aqui, ela está querendo afeto, ela está querendo acolhimento, ela está querendo ajuda, ela está pedindo socorro. Então, quando você fala engole esse choro agora, aquilo que ela deveria deixar sair para se aliviar, fica para dentro. E quantas vezes ela não ouviu isso? E foi ficando para dentro, foi ficando para dentro. A gente não consegue ver, mas está ali dentro da criança. E essa criança vai crescendo, ficando adulta, e aquele choro fica ali. Chega uma hora que esse adulto explode, ele não sabe por que que foi. Ele não lembra conscientemente, mas tem algo ali que ficou dentro dele que foi pegou qualquer outra pessoa que aconteceu, qualquer outra situação que aconteceu e explodiu. E aí no final ele, mesmo que ele não fale isso para ele mesmo, mas ele percebe que eu precisava disso, eu precisava colocar isso para fora. Quantos anos será que ele não estava carregando esse choro por terem falado para ele engole esse choro? E em momento algum eu estou julgando quem faz isso. Em momento algum eu estou julgando os pais que fazem isso, porque eu olho com muita compaixão para tudo isso. Porque esses pais eles estão feridos. E essas feridas foram passadas por pessoas que também estavam feridas, os pais dos pais deles. E isso é um ciclo geracional, isso é um ciclo ancestral que vai se passando de geração em geração. Eu não posso excluir o fato. O fato ele causa problemas, ele causa danos. Mas a forma que eu olho é com muito amor, porque eu sei, eu entendo que eles também vieram de uma geração de sofrimento onde foi passado isso para eles. Outra situação também é quando fala assim: nossa, você fica tão feio chorando. Olha todo mundo vendo você chorando. Primeiro, você colocou a criança numa situação de que se ela chorar, o mundo não vai aprovar ela. Então, ela cresce com aquele sentimento de se eu chorar, eu não vou ser aprovada, eu vou ser rejeitada, as pessoas não vão gostar de mim. E as emoções, elas são necessárias que a gente sinta. Só que a gente tem que saber controlar elas, tem que saber o momento certo de deixar elas passarem e ir embora. Agora, a criança que cresce achando que chorar é feio, imagina quando chega na fase adulta. Quando chega na fase adulta, as emoções vão embora? Não, a gente continua sentindo elas. Chega na fase adulta, acontece uma situação frustrante, uma situação que magoou muito aquela pessoa, e ela não consegue chorar. Por quê? Porque quando ela era criança, falavam para ela que chorar é feio, que quando ela chora ela fica feia, e ela não quer sentir essa sensação tão dolorosa de novo. Então, para se proteger, ela engole o choro. Olha as pessoas olhando você chorando. Então você coloca a criança numa situação de humilhação. Mais uma vez de humilhação. Você coloca a criança numa situação de estão olhando para mim porque eu estou fazendo algo que é feio, que na verdade não é. Mas a criança cresce com esse entendimento. Está
Tá entendendo o tamanho do buraco que a gente acaba se enfiando? Então, tá tudo bem a gente ficar bravo, tá tudo bem a gente ficar triste, frustrado diante das travessuras dos nossos filhos. Nós somos humanos, nós estamos aqui para sentir as emoções, realmente. Todas elas são importantes. Muitas pessoas acham que só a alegria é bom. É maravilhoso sentir alegria, quem não gosta de sentir alegria? Só que é por causa do medo que a gente olha para os lados antes de atravessar uma rua. É por causa da raiva que a gente pode ter um impulso para concluir alguma coisa, de ir lá e fazer. É por causa do tédio que a gente pode se permitir descansar um pouco, colocar a cabeça no lugar. Então, todas as emoções. É por causa da ansiedade que a gente tem uma certa expectativa positiva de algo que a gente vai receber, de algo que a gente está esperando. Só que o ponto aqui é não deixar isso sair dos trilhos, não deixar essas emoções se desequilibrarem. É esse o buraco que a gente se enfia, por a gente não saber gerenciar todas essas emoções. Todas elas são boas e importantes para a gente, mas saber gerenciar essas emoções é o ponto. Saber a hora de deixar elas ir embora é o ponto. E quando uma criança sabe fazer isso desde pequena, esse adulto ele vai dominar essas emoções. Ok, eu tô chorando agora, ok, eu tô frustrado agora, ok, eu tô com raiva agora, eu sei o que eu tô sentindo e eu me permito sentir isso. Mas agora tá bom. Já aprendi o que isso tinha para me ensinar, agora chega. Diferente das crianças que não foram orientadas e cresceram assim, e isso elas sentem e continuam sentindo, e vão sentindo e sentindo e se descontrolam, quando sente raiva bate nos outros, quando tá triste deixa de fazer as coisas, quando tá frustrado, isso, aquilo, porque não tiveram esse controle emocional. O amor de verdade, ele não julga, ele não castiga. O amor de verdade, ele observa, ele acolhe, ele acalma, ele orienta, ele mostra o melhor caminho para as próximas vezes, ele conversa com um tom de voz baixo, ele acalma a pessoa só pelo tom de voz, só pela aquela presença daquela voz suave. Ele demonstra calma e ele também mostra que entende e que ele está ali. Independente de qualquer coisa, ele está ali. Você como adulto agora, tira um pouco a criança de cena. Imagina você agora adulto, fazendo uma coisa que não foi legal, uma coisa que realmente prejudicou a você, prejudicou a outras pessoas, uma situação onde você se sente um lixo nesse momento. Você fala, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo por ter feito isso. Imagine assim, imagine que você tenha uma pessoa para chegar para você e falar assim, eu estou aqui com você, mesmo que você tenha feito isso. Imagina como que seria isso para você. Eu estou aqui, eu vejo isso que você fez, eu não concordo com isso. Aí entra a parte de orientar, eu não concordo com isso. Mas eu estou aqui para apoiar você, eu estou aqui para te dar esse apoio emocional. Eu tenho compaixão porque você é um ser falho, você é um ser que erra, assim como eu. E eu te dou a chance de fazer de novo. Eu estou aqui não para te julgar, eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para te amar. Olha, você viu que essa direção não foi boa, tudo bem, agora você tem a oportunidade de ir para outra, porque você já sabe que não foi legal. Mas no meio de tudo isso eu estou aqui para te dar esse apoio emocional, eu te dou um abraço, eu fico aqui o tempo que você precisar. Como seria para você ter uma pessoa desse jeito do seu lado? É isso que eu estou falando sobre acolher uma criança. Quando uma criança faz arte negativa, porque arte para mim é maravilhoso, agora fazer uma arte no sentido de quebrar coisas ou desapontar você, imagina para essa criança como que é ter alguém que faça isso. Olha, não foi legal isso que você fez, mas eu estou aqui ainda. Da próxima vez, tenta dessa forma, dessa forma, dessa forma, mas tudo bem. Se precisa chorar, chora, eu estou aqui, eu te abraço, eu te apoio. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não foi legal, mas vai ficar tudo bem. Esse é o ponto. Não foi legal o que você fez, mas vai ficar tudo bem. A pessoa se sente até mais comprometida em fazer melhor da próxima vez. Porque quando a pessoa é punida, quando a pessoa é agredida, ela fica mais revoltada, como eu falei. Então, aquele sentimento de revolta vai fazer com que ela faça pior de novo. Poxa, me senti tão revoltada que eu vou fazer de novo. Até pior às vezes. Agora quando você faz uma coisa ruim, mas você é acolhida,
você reflete, você fala, nossa, realmente o que eu fiz não foi legal. Eu estou sentindo tanto amor nesse momento que eu estou conseguindo pensar no que eu fiz. Quando você é agredido, quando você está em constante estresse, você não consegue nem pensar. Você vai agindo pelas suas reações, reatividade. Agora, poxa, eu estou me sentindo tão calmo aqui, eu consigo pensar no que eu fiz. Realmente não foi uma coisa legal. Eu estou vendo que dessa forma vai ser melhor da próxima vez, das próximas vezes. Então se imagine tem uma pessoa assim, com você do seu lado. Imagine uma criança que é menos madura ainda do que você, tendo uma pessoa assim do lado dela. Isso é amor incondicional. Isso é amar sem condições. Eu tenho várias histórias de acolhimento da minha filha para contar, mas eu vou contar uma aqui que aconteceu quando ela ainda estava indo para a escolinha, e acordar cedo não é muito agradável para uma criança. Então acorda com aquele sono, acorda com aquela exaustão, não quer colocar roupa, não quer trocar de roupa. Então é aquela coisa. Mas teve um dia que eu, ao trocar a roupa dela, ela ficou tão nervosa, ela deixou o sentimento de raiva tomar o corpo dela assim tão fortemente, que ela realmente ficou muito agitada com o corpo e ela acabou com a perna dela me dando um chute assim na minha perna. Eu estava agachado, trocando ela no sofá, e ela me deu assim um chute forte mesmo, machucou. Então, naquele momento, eu parei. Foram segundos, mas na minha mente parece que duraram até horas. Eu parei e pensei assim: ela fez uma coisa que não me agradou. Então eu tinha duas escolhas. Ou eu reagia agressivamente com ela, falava assim: olha aqui, você me bateu. Então, ou eu vou fazer algo em troca em você de novo, não bater, mas sei lá, gritar ou fazer alguma coisa agressiva, ou eu vou respirar aqui, vou lembrar que ela está emocionalmente desequilibrada e não consegue lidar com essas emoções nesse momento, e eu preciso ser mais forte que ela para poder ajudar ela a se equilibrar. Então, o começo de tudo isso é não levar para o pessoal, porque ela não está fazendo isso, ela não fez isso para me atingir, ela fez isso porque ela não queria acordar, ela só queria dormir. E por ela não saber lidar com aquela emoção tão forte, o corpo dela simplesmente reagiu no automático. Ela não soube se acolher ali, sozinha. Então eu respirei e fui para a segunda opção. Falei, ela está desequilibrada emocionalmente, ela precisa da minha ajuda. Por mais que eu senti a frustração. Não estou falando que eu não sinto a raiva, que eu não sinto a frustração. Eu sinto, eu sou humano. A diferença é o que eu faço com isso e quanto tempo eu deixo durar em mim. Essa é a diferença. Então eu falei assim, filha, o papai entende que você está com sono. O papai entende que você não quer trocar de roupa agora. Mas lembra que você precisa ir para a escola? Você precisa trocar de roupa para você não ir com a roupa de dormir? O papai está aqui para ajudar você. E aí ela ficou bem resistente, ela ficou... Porque ela é uma criança com gênio muito forte. Por mais que eu acolha, ainda assim ela tem muitas resistências. Mas é isso que esse é o meu maior desafio também. Ser mais forte do que isso. Então eu expliquei para ela, eu fui lembrando ela do que era preciso fazer. E tudo isso com o quê? Com calma. Eu deixei o ego para baixo, a minha personalidade ali para baixo, aquela personalidade que sentiu a raiva, que sentiu a dor. Eu falei, fica quietinha aí, não fala nada. Nesse momento não, você pode até sentir, mas quem vai falar agora é o adulto aqui. Então eu falei com ela, aos poucos eu fui conseguindo trocar a roupa dela, mesmo ela com a cara mais amarrada. Troquei, e aí no final eu falei assim, filho, o papai entende que você me deu um chute aqui porque você estava com raiva. Eu sempre enfatizo isso para minha filha. Isso que você está sentindo é isso, é esse nome. E hoje ela sabe o nome de todas as emoções, a gente adora brincar de emoções. Porque é importante que uma criança cresça sabendo o que ela está sentindo. Então eu falei, isso que você sentiu foi raiva, isso que você está sentindo é raiva. E tudo bem, o papai entende. Posso te dar um abraço agora? E aí, com aquela cara amarrada, ela foi abrir os braços e me deu um abraço. Eu dei um abraço nela, dei um beijo. Depois disso, aquela reação dela foi embora na hora. Ela abriu um sorriso. Ela até começou a brincar. Então você está entendendo a importância de manter o equilíbrio diante do desequilíbrio de uma criança? Tudo que uma criança quer é amor, afeto e carinho. Quando ela te faz algo agressivo, no momento de crise, ela só está pedindo minha ajuda.
Ela só está pedindo me abraça. Muitas vezes a minha filha já falou isso. Num momento de crise emocional, ela já falou, papai, eu quero um abraço. Chorando assim de raiva, ela quer um abraço. Tem criança que não consegue falar isso. Ela simplesmente chora e fica pedindo ali o abraço, o beijo, o amor, o carinho ali por dentro. Mas a pessoa, ela tem que decifrar. Mas a minha filha já chegou a falar, papai, eu quero um abraço. Eu fui lá, dei o abraço nela, fiquei um tempinho ali, alguns segundos, pronto. E eu poderia ter o quê? Engole esse choro. Bater, xingar, gritar. Isso não ia parar o choro dela. Poderia até parar, mas ia ficar entalado ali, que ia causar consequências muito grandes, como eu já expliquei aqui. Não ia resolver a situação, ela ia ficar mais frustrada, ela ia ficar mais revoltada. A vida dela ia ter muitos problemas lá na frente. Então, o que eu estou falando aqui é uma questão de consciência, é uma questão da gente ter presença. A gente tem que estar presente em todos os momentos, parar de agir no automático. Só que eu sei que parar de agir no automático não é simples, a gente precisa olhar para as nossas questões, porque tem uma criança ferida aqui, controlando tudo que a gente está fazendo. Tudo, praticamente tudo. Então, parar de agir no automático agressivamente, de forma prejudicial, é olhar para dentro de si e falar o que eu tenho que procurar dentro de mim, porque esses comportamentos não são eu. Eles estão em mim, mas não são eu. São feridas. Quando a gente cura essas feridas, os nossos comportamentos mudam. A gente para de reagir na vida, a gente passa a agir, não reagir. Reagir é quando uma coisa vem e você já devolve. Agora, quando uma coisa vem, você para, pensa, analisa, e você fala, como que eu vou agir diante disso? É diferente. Você tem um tempo para respirar. Quando a gente age no automático, não. A gente já vai e faz direto. Então foi essa a situação. Ela se acalmou, ficou tudo bem, ela foi tranquila para a creche. Se eu não tivesse feito esse trabalho, ela com certeza teria ido para a creche chorando, frustrada, com raiva, revoltada, porque eu teria devolvido o fogo que ela me entregou. Então fogo no fogo dá mais fogo. E não teria saído harmonia nenhuma disso. Ela teria tido um dia péssimo na creche, porque a partir do momento que se a gente acorda com o pé esquerdo, digamos assim, se a gente acorda já de mau humor, o nosso dia inteiro vai ser zoado, vai ser uma coisa terrível, porque a gente vai atrair isso pra gente. Atrair pra gente ver que a gente está se comportando de uma forma que não é legal. Agora, se o nosso dia começa bem, por mais que ele não comece tão bem, mas a gente lida com aquilo bem, transforma aquilo já rapidamente, o nosso dia inteiro pode ter certeza que vai ser bacana. E se tiver alguma coisinha ou outra, você vai estar equilibrado para saber lidar com aquilo. Então o dia na creche dela foi maravilhoso, eu peguei ela depois no final do dia, foi um dia impressionante. Isso porque eu tive um poder de escolha. Então olha aí o poder da escolha. Hoje eu consigo ver como se fosse assim um vídeo que eu posso voltar e passar para frente, e parar e ver. Falar assim, ó, se eu tivesse feito isso, teria acontecido isso. Como eu fiz isso, aconteceu isso. É claro para mim, é muito claro. A gente pode escolher tudo o que está acontecendo. A maior parte das coisas que está acontecendo na nossa vida. Sempre tem uma escolha e uma reação. Você escolheu esse caminho, você vai ter essa reação aqui. Você escolheu esse outro, você vai ter essa outra. É simples. É uma lei universal essa, de causa e de efeito. A gente está a todo momento plantando e colhendo, a todo momento plantando e colhendo. Tudo que a gente escolhe e decide fazer, vem uma reação, seja boa ou ruim. Então, o que você está escolhendo? O que você está plantando? O que você está colhendo? Tudo que você está colhendo é responsabilidade sua. É porque você fez algum movimento que a vida está te devolvendo. É simples assim.